Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai a Deus por nós que recorremos a vós. São José, valei-me. Valei-nos, São José. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permaneci conosco para sempre. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e levou a um lugar à parte, a uma montanha, e transfigurou-se. O monte Tabor. A palavra da semana passada nós vimos Jesus num lugar de sofrimento, num lugar de sacrifício, no lugar da dificuldade, no lugar da ausência, no lugar da falta. Deserto, simbolizando as experiências existenciais que algumas vezes passamos na vida, aonde corremos o risco de, nas dificuldades, acharmos que Deus não está conosco. Mas hoje Jesus não está no deserto, Ele está no lugar da glória. Mas o risco que também corremos de não estarmos no lugar do deserto, lugar do sacrifício, lugar do sofrimento, mas estarmos no lugar da glória, no lugar da presença, no lugar da ação de Deus, e esquecermos de Deus e ficarmos com a glória, com aquilo que Ele faz, com aquilo que Ele realiza. Tão perigoso para se distanciar de Deus quanto o deserto, que é pior. A distância presente é pior do que a distância ausente. A palavra que hoje Jesus vem nos ensinar, a liturgia hoje nos leva ao lugar da glória de Deus, o lugar onde Jesus permitiu que os discípulos com seus olhos enxergassem o que acontecia quando Jesus rezava. Uma das passagens da Sagrada Escritura que me questiono, várias vezes Jesus saía para rezar, mas o que acontecia? O que Jesus rezava?
E a palavra de Jesus faz questão em deixar ver, ouvir, sentir, perceber o momento que ele estava rezando e o que acontece quando rezamos. Não é só o que aconteceu com Jesus no Monte Tabor. Há momentos da vida que Deus vai nos permitir estar no Monte Tabor, momento da glória, momento que tudo concorre do modo como nós queremos, momento que tudo parece que está tranquilo, momento que as coisas vão caminhando segundo a vontade de Deus. Mas há aí um risco de quando as coisas estão tudo muito fáceis, tranquilas e em paz, a gente esquecer de Deus. Eu prefiro quando as coisas estão mais difíceis do que quando tudo está muito fácil. E a palavra vai nos mostrar que quando Jesus estava no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, o lugar da glória, o lugar da experiência, o lugar onde Jesus vai mostrar, onde Deus vai falar, onde o Espírito Santo vai estar. Aqui tem a presença da Trindade no momento da oração. Jesus que se coloca diante do Pai, o Pai que fala na voz da palavra de hoje: este é o meu filho, escutai. A presença do Espírito Santo, que é a nuvem, a glória de Deus que envolve aquele lugar. E aparecem duas personagens no momento que Jesus reza: Moisés e Elias. Quando Jesus estava rezando, os discípulos estavam um pouco distante, observando de joelhos. E Jesus, quando começava a rezar, a glória de Deus, a nuvem envolveu aquele lugar e apareceram duas pessoas, Moisés e Elias, e Jesus no meio. Moisés simbolizando todas as leis, aquele que foi para o monte, aquele que subia no monte, pela sua oração ele alcançava o perdão dos pecados do povo, aquele que se fez como grande intercessor, que fez as experiências mais profundas com Deus pela oração. E no momento que ele rezava, ele recebeu das mãos de Deus a primeira aliança, os 10 mandamentos. E ali Deus fez uma aliança de acompanhar o povo, homem feito no monte, homem que rezava, que alcançava aquilo que precisava, que diante de qualquer situação estava no monte rezando, nos mostrando que a oração é capaz de alcançar o coração de Deus. Moisés simboliza as leis de Deus, a aliança de Deus. E Elias, do outro lado, personagem significativa, primeiro profeta, aquele que também fez a experiência com Deus no monte, ficou 40 dias caminhando para poder estar na presença de Deus. E quando ele estava no alto do monte, Deus apareceu a Elias. Veio um vento impetuoso e Elias viu que não era Deus. Veio um terremoto, ele viu que não era Deus. Experiências profundas, externas, intensas, ele sentiu que ainda não era Deus. Quando passou uma brisa leve, ele cobriu a cabeça e se prostrou, porque ele sentiu ali a presença de Deus. Dois homens que faziam experiências completamente distintas. Moisés, quando subia no monte, o monte tremia, fogo descia do céu, a nuvem descia. As pessoas tinham medo quando Moisés subia no monte, porque ele voltava transfigurado, uma luz o envolvia. Elias é um homem do silêncio, da contemplação, de onde vai surgir toda a devoção ao Carmelo, Monte Carmelo. Homem que fez a experiência profunda com Deus. Elias representando todos os profetas e as profecias que Deus dá de promessas, de agir, de manifestar. Quando aparece Elias e Moisés, as leis e os profetas, no momento que Jesus estava rezando, Jesus está ensinando que eu vou ter acesso às promessas de Deus, e eu vou conseguir cumprir os mandamentos, a minha parte da aliança que Deus me pede, se eu estiver naquele lugar que é o lugar da oração. Sem oração, dificilmente eu vou viver os mandamentos, e dificilmente eu vou tocar nas promessas que Deus tem para a minha vida.
É o lugar da glória, o lugar da ação, o lugar da manifestação. E ali Deus fala, ali Deus se revela. Os apóstolos ficaram admirados. Uma nuvem envolveu. Imagina, uma pessoa está rezando, de repente uma nuvem desce e parece duas pessoas do lado deles. Ficaram aterrorizados. E Deus se revela, Deus fala, Deus mostra, Deus conduz. Deus é capaz de revelar ao coração que o busca. Aí a gente vai entender a liturgia de hoje, pela primeira leitura, que nos fala de um grande homem de Deus, um homem que viveu no deserto, mas um homem de profunda oração, chamado de nosso pai da fé, Abraão. Abraão tinha um sonho que ele teve ao longo de toda a sua vida. Ele queria ter um filho, e ele já estava em idade avançada, idoso, e sua esposa era estéril, não podia ter filhos. Mas ele queria ter filhos, a esposa não podia. Fisicamente o seu corpo já não tinha condições, mas ele queria ter filhos. E Deus disse: Abraão, deixa a sua casa, a casa dos seus pais, o lugar onde você está, e vai para onde eu te mostrar, eu vou te dar filhos. Abraão não duvidou, por isso é chamado pai da fé. Humanamente não tinha jeito, mas ele sabia que aquele que falava era capaz de fazê-lo ter um filho. E ele saiu, sem saber para onde. Aqueles que querem fazer a vontade de Deus vão vivendo um dia de cada vez, vão dando um passo de cada vez, deixando Deus mostrar, deixando Deus orientar, deixando Deus conduzir. E ele foi, e ele pediu insistentemente a graça de ter um filho. Ele queria ter um filho, ele se colocava diante de Deus, ele obedecia, ele rezava em todas as necessidades que ele tinha, ele estava na presença de Deus, e Deus se manifestava, Deus se revelava, até o momento que Deus cumpriu a promessa, e a sua esposa teve um filho. Ele ficou feliz. Imagina, pensa qual é o seu maior sonho hoje. Maior. Se ao longo dessa semana você o realizasse, como é que você ia ficar? Muito feliz. Assim ficou Abraão. Ele experimentava a glória de Deus. Ele tinha diante dos seus olhos a glória de Deus. De idade avançada, sua esposa estéril, ele estava diante de um filho que ele fisicamente ele não poderia ter, mas estava ali a glória de Deus se revelada pela oração, pela sua fidelidade na presença de Deus. E o menino crescia, se fortalecia, e Abraão dedicou toda a sua vida para o seu filho. O que a gente faz às vezes quando a gente toca na promessa de Deus? A gente se alegra, a gente se dedica naquilo que Deus concede, a gente tem um coração reconhecido por aquilo que Deus faz, pela glória de Deus que se revela na nossa vida. Mas quando chegou um momento, a criança estava ainda pequena, e Deus disse: Abraão, eu quero te pedir uma coisa. Quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão. Imagina, olha o que Deus pediu a Abraão. Abraão, você vai pegar o seu filho, você vai subir para o Monte Moriá, um monte, e você vai pegar o seu filho, e você vai sacrificar o seu filho para mim. Senhor, meu filho. Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Senhor, mas é meu único filho, a minha esposa é estéril, eu sou de idade avançada, Senhor, a minha vida está terminando. Abraão, eu quero que pegue o seu filho e sacrifique ele para mim. Senhor, ele é a razão da minha vida, não existe nada que motiva a minha vida a não ser o meu filho. Abraão, eu quero que você pegue o seu filho, que você tanto ama, e sacrifique ele para mim. O que significava isso? Era comum, em agradecimento a Deus, as pessoas oferecerem sacrifícios, mas era sacrifício de cordeiro. Fazia um altar, por isso que nós temos um altar na igreja, fazia um altar de pedra, e ali colocava lenha, e colocava um cordeiro, imolava, e colocava fogo,
e era ofertado com a fumaça que subia em agradecimento a Deus. Era comum os sacrifícios de louvor, os sacrifícios de oblação, os sacrifícios de agradecimento, que eram animais que eram ofertados. E Abraão fazia isso constantemente. E Abraão então levantou cedo, pegou seu filho, colocou nele algumas lenhas, pegou o seu filho e foi subindo o monte Moriá. E o seu filho disse: pai, o senhor já está com fogo do sacrifício, a lenha já está aqui, mas cadê o cordeiro? E ele disse: filho, Deus providenciará. Chegou lá em cima de novo: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Filho, Deus providenciará. Imagina o caminho deste homem até chegar no alto daquele monte. Meu único filho, aquele a quem eu mais amo, o Senhor agora pedindo dele sacrifício. Quando chegou lá em cima, preparou o altar, colocou a lenha, amarrou a mão do seu filho, colocou no altar de sacrifício. E quando ele tirou o seu punhal, olhou para o céu e pediu: Senhor, me dá força para aquilo que eu preciso fazer. Imagina você ter que sacrificar o seu maior sonho, você ter que abrir mão daquilo que você mais ama, você ter que sacrificar aquilo que é a motivação da sua vida. E Abraão, quando pegou aquele punhal e foi para sacrificar o seu filho, o anjo apareceu e disse: Abraão, não levante a mão para o teu filho, porque fostes provado, e pela tua fidelidade ao Senhor será abençoado você, a sua família e todas as gerações. Eu te darei filhos mais numerosos que as estrelas do céu, do que os grãos de areia da terra, porque não pensastes em sacrificar aquilo que mais amava. Por que Deus fez isso com Abraão? Aquilo que acontece conosco, às vezes a gente vai muito diante de Deus, reza, e quando Deus me concede a promessa, eu corro o risco de esquecer de Deus e ficar com a promessa, deixar de pedir, deixar de buscar. Eu me perco nas glórias, naquilo que está diante de mim. Eu esqueço aquele que me concedeu aquilo que eu tanto queria, que eu tanto busquei, que eu tanto pedi. E eu deixo de voltar o olhar para o autor da glória. Quantas vezes a gente busca Deus pela glória que Ele concede, e a gente esquece de buscar a Deus não por aquilo que Ele me dá, não por aquilo que Ele faz, não por Ele se revelar, não por Ele me atender, não por Ele fazer algo, mas por aquilo que Ele é, Deus. Quando Deus realiza os sonhos, as promessas da nossa vida, ficamos felizes, que bom. Até aí não tem nada de surpreendente, porque Deus é capaz de fazer todas as coisas. Mas se Deus não te atender, se Deus não deixar você tocar naquilo que você quer, se Deus mudar todas as coisas diante de você, se as coisas demorarem para se cumprir, se as coisas não acontecerem do jeito como você quer, será que eu sou capaz de sacrificar aquilo que eu quero para colocar Deus no seu devido lugar? Quando Deus está no seu devido lugar, se as coisas acontecem como eu quero ou não, eu permaneço com a minha fidelidade diante da presença de Deus. Deus colocou Abraão no seu devido lugar, colocou o seu filho no seu devido lugar, e se colocou no seu devido lugar. O monte da transfiguração, as experiências que às vezes Deus permite, de atender, de manifestar, de se revelar, de falar, mas eu não posso me contentar somente nisso, eu não posso fixar somente nas experiências que Deus vai realizando na minha vida. Eu preciso ter um comportamento de fidelidade,
de coerência, de compromisso, na presença dEle. Eu não posso uma hora querer e outra hora não querer. Eu não posso estar na presença de Deus somente se Ele fizer, somente se Ele realizar. Ou quando eu estou bem, ou quando as coisas não estão bem, quando as coisas estão caminhando eu vou. Quando as coisas estão tranquilas eu vou permanecer. Quando as coisas não estão bem eu não quero. Meu casamento não está bem, eu vou pular do meu barco. Meu trabalho não está bem, eu vou desistir, eu vou procurar outra coisa. Meu relacionamento com os vizinhos está bem, eu vou vender minha casa agora, eu vou procurar outra coisa, outro lugar para morar. A gente vive fugindo. A gente vive na instabilidade. A fidelidade diante das situações contrárias. O que agrada a Deus não é os grandes sacrifícios que podemos oferecer. O que agrada a Deus não é a quantidade de oração que podemos fazer, mas o que agrada o coração de Deus é a fidelidade em qualquer situação. Quando as coisas estão boas, eu sou fiel. Quando as coisas não estão, eu também permaneço fiel. Isso que Deus vem nos ensinar no Monte da Transfiguração e com a palavra de Abraão de hoje. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. É quando as coisas são difíceis que nós demonstramos a nossa fidelidade diante de Deus. Mas também quando as coisas estão todas favoráveis, eu preciso também mostrar a minha fidelidade diante de Deus. Ele precisa ocupar o seu lugar, que é o primeiro lugar. E nós conseguimos demonstrar isso também quando as coisas são favoráveis. A palavra de hoje não é o lugar do sofrimento, é o lugar da glória, é o lugar da ação, o lugar da intervenção, o lugar da manifestação. Mas é um risco da glória de Deus se manifestar e eu trocar o autor da glória pela sua glória. Que Deus não permita que isso aconteça, senão Ele vai chegar e vai pedir: eu quero a glória que eu te dei oferecida em sacrifício. Que Deus nos dê a capacidade de compreender aquilo que Ele nos traz hoje nessa palavra. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, Senhor, Eu aprendi a te adorar pelo que és, Senhor. pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus Somente a Ele o louvor. seja o louvor. Se Deus fizer, Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele Mas se é fechar, Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Se tudo der errado, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele Adoro faz. pelo que Ele é. Eu adoro pelo que Haja o Ele que houver. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Não adoro pelo que Ele faz. Adoro pelo que Ele é. Eu adoro pelo que Haja o que Ele houver. é. Haja o que houver, sempre será. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Vamos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é
Deus. Ele é Mas se Deus, fechar, mas se fechar, continua sendo se a doença Deus. vier, Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Se curado, eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, se Ele não é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. não adoro, Senhor, não adoro pelo que o Senhor faz, Não adoro pelo que Ele faz, mas adoro eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Mais do que os sacrifícios e as orações, a fidelidade é o que agrada o coração de Deus.